Salmo de número 27. No primeiro versículo, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nessas palavras, Davi, ele está manifestando aqui exatamente aquilo que o irmão acabou de orar, a respeito da coerência na vida de alguém que confia no Senhor. Quando nós pensamos na situação que Davi estava enfrentando neste momento em que ele compõe esse salmo, nós nos lembramos do lugar onde ele estava, o lugar mais escuro que possamos imaginar dessa terra. Nesse momento, é possível que ele não via nenhuma luz física, nenhuma luz. Ele estava refugiado em uma caverna, e ali Saul perseguia com o seu exército, e eles estavam ali, ele e os seus poucos soldados estavam dentro de uma caverna, de uma rocha, e naquele lugar de escuridão, naquele lugar onde ele buscava estar ali refugiado, ele diz algo que somente um cristão em comunhão com o Senhor, nessa confiança, nessa esperança e nessa convicção poderia dizer. Quando ele, dentro daquela escuridão toda, ele fala: o Senhor é a minha luz. E então, quando ele expressa o Senhor é a minha luz, ele diz: para que eu vou temer? A quem eu vou? Por que eu recearei? De quem me recearei? O Senhor, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. E pensando nessa experiência e nesse exemplo, né, que Davi ele deixa para nós ali nesse momento em que ele passava, a gente fica imaginando como que já se arrastando para 2 anos, né, temos enfrentado tantas situações que não eram previstas, né? De alguma forma, nós não prevíamos que fôssemos passar por esses períodos, e nós encontramos vários tipos de cristãos, né? Várias situações em que os cristãos eles enfrentam essa situação. E muitos, a gente percebe que há um receio maior, talvez, do que aquele que deveria, talvez, estar acontecendo. Talvez um receio que chega ao desespero. Mas nessa situação, a palavra de Deus nos diria assim: olha, eu sou a sua luz. O Senhor Deus diz para nós: eu sou a sua luz. Por que você vai temer? Por que você vai recear tanto se eu sou a sua luz? Foi essa experiência que Davi ali estava passando, e ele, naquela perseguição, em meio a tudo aquilo ali, o que ele estava confessando e deixando para nós, né, o Espírito Santo registrando, é que ele tinha o seu refúgio verdadeiro, o seu esconderijo no próprio Senhor. Ele não olhava, não tentava achar a luz no fundo do túnel, de um túnel daqui, mas ele encontrava plena luz no seu Senhor, no seu Deus. E se hoje nós ainda enfrentamos uma situação que, aos poucos, parece que já está bem mais branda, ainda que não totalmente, mas em qualquer circunstância, esse mundo jaz no maligno. E não é o Covid o pior problema que enfrentamos, mas é a malignidade que impera neste mundo, que está neste mundo. Nós temos tantos inimigos neste mundo, as tentações mesmo provindas de nós mesmos, das nossas próprias concupiscências, quando nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a nossa natureza perversa, má. E em tudo isto, nós vemos aqui este grande exemplo de alguém que buscou o seu refúgio, o seu esconderijo, o seu conforto na pessoa do próprio Deus. E certamente esta é a atitude que nós devemos ter para os nossos dias ainda, irmãos, certamente. E ao pensar
nessas palavras do Salmo e aquilo que Davi aqui confessa, nós queremos estar pensando a respeito de uma realidade real na vida do cristão, que muitas das vezes não é vivida intensamente essa realidade, mas ela deveria sim ser uma realidade na vida dos cristãos. É o fato de que o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele está ao nosso lado, junto conosco, a cada dia. O Senhor, ele mesmo foi quem disse essas palavras. Eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco. Como essa palavra deveria nos trazer o conforto pleno, o sossego, a tranquilidade para enfrentarmos qualquer situação. Ora, quem está comigo? Não é a autoridade governamental ao meu lado, não é eu na mesma bandeira, não é nada disso, mas é o Senhor comigo. E eu gostaria de convidar os irmãos para pensarmos em alguns detalhes a respeito do Senhor conosco nessa caminhada. O Senhor conosco ao nosso lado, ele é a força para nos sustentar. Foi isso que o Senhor diz através do profeta Isaías, em Isaías capítulo 41, no versículo 10, o Senhor fala assim: não temas, eu sou contigo. Eu, o Senhor, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Olha só que palavras o Senhor direciona a um povo e direciona ao seu povo hoje, a cada um de nós que pertencemos a Ele. Eu sou contigo. Eu estou com você. Eu estou com você. Não te assombres. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Irmãos, que prazer, que privilégio nós termos esse Deus tão maravilhoso junto de nós, junto conosco, e o Senhor Jesus para nos fazer com que essas bênçãos cheguem até nós. Quando Davi ali, ele disse aquela expressão no Salmo 27, ali no primeiro versículo ele disse: o Senhor é minha luz, a minha salvação, né? De que temerei? Mas quando ele chega lá no versículo 13, ele diz assim uma expressão: eu pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor aqui nessa terra. Eu pereceria, sem dúvida, se eu não cresce que veria a bondade do Senhor aqui nessa terra. Ele estava dizendo: olha, essa caverna não é o meu fim. Eu não estou aqui para ser destruído, consumido. Eu estou aqui para ser sustentado pelo meu Deus, e o meu Deus é a minha esperança. A sua bondade, a bondade de Deus para com Davi era a sua esperança. E ele fala assim: eu pereceria se esta não fosse a minha esperança. É a mesma palavra que Jeremias também expressa lá em Lamentações: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Que consonância com essas palavras de Davi: eu pereceria, eu certamente seria consumido se a bondade do meu Deus, do meu Senhor, ela não fosse a minha grande esperança aqui nessa terra. Sem dúvida não são os bens materiais, não são as conquistas materiais, toda sorte de conquistas aqui terrenas que deveria nos dar prazer e alegria, mas tão somente esta realidade. A bondade do Senhor a nosso favor, o nosso Deus junto de nós. Essa é a nossa grande, maior e estupenda esperança. Por isso que Davi, logo no versículo seguinte, ele pode dizer assim: aquele que tem essa experiência dessa presença do Senhor, agora ele nos incentiva, ele nos estimula, ele fala: olha, façam o mesmo na vida de vocês, esperem no Senhor. Ele diz mais: tenham ânimo, fortifique-se
o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Quando eu vejo as palavras desse versículo 14, espera pelo Senhor. Por que tanto desespero? Por que tanta falta de esperança? Por que tantas pessoas se jogando em tantas situações desesperadamente? Porque está faltando o cumprimento dessa palavra. Espera pelo Senhor. Muitas das vezes até oramos, colocamos diante do Senhor, mas saímos correndo, achando que a solução vai ser encontrada em nós mesmos. E o Senhor está dizendo assim: espera pelo Senhor, meu filho. Espera pelo Senhor. Muitas das vezes nós não queremos esperar. Nós queremos solução imediata e nós não queremos solução. Nós queremos a nossa solução, conforme a nossa vontade, conforme aquilo que nós mesmos já pensamos de antemão. Mas nem sempre a solução, a resposta, aquilo que o Senhor tem para nós é o que nós pensamos. Pelo contrário, muitas das vezes é justamente o contrário. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, mas Ele tem a sua prontidão em estar conosco, nos abençoando. E por isso a palavra fala: tenha ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pelo Senhor. E nessa noite eu gostaria de que essa palavra ela pudesse estar fazendo morada mesmo em nossas vidas, né? Para que nós realmente possamos nos esforçar em ter o nosso coração fortalecido, não em nós mesmos, mas onde a palavra, no endereço onde a palavra de Deus ela nos indica, porque a palavra nos fala assim, Paulo escreveu em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor que nós somos fortalecidos, é nessa comunhão com o Senhor que somos fortalecidos, é na sua presença que nós somos fortalecidos. Uma maravilha a respeito do Senhor Jesus Cristo nessa caminhada conosco, ao nosso lado, é que, além de ser a força para nos sustentar, ele também é aquele companheiro com quem nós podemos ter e desfrutar de comunhão. É aquele companheiro. Em Mateus 28, o Senhor Jesus falou assim: ensine os novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu dei a vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é aquele companheiro fiel que está conosco todos os dias. Que promessa maravilhosa, que prazer. E essa companhia do Senhor é para que nós possamos desfrutar dessa comunhão com o Senhor. Essa comunhão onde nós necessitaremos dela para aquele perdão diário que nós necessitamos, pois todos os dias e todos os momentos até nós estamos num constante fracasso, né? Falhas e mais falhas, mas o Senhor está junto de nós ali todos os dias para nos perdoar. Foi essa experiência que João quis passar para nós quando ele disse: meus filhinhos, eu escrevo-vos essas coisas para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele nos perdoa, ele está disposto a nos perdoar, a nos ajudar nessa caminhada. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o grande companheiro junto de nós. Também, quando pensamos nesse detalhe, nesse pensamento, né, do Senhor Jesus Cristo na nossa caminhada, ele também é o nosso amigo. E o verdadeiro amigo, a palavra de Deus nos fala pela experiência de Salomão, ali em Provérbios, o amigo realmente verdadeiro é aquele que tem a palavra certa que nós precisamos. Nem sempre é a palavra que nós gostamos de ouvir, mas a palavra certa que nós precisamos. E o Senhor Jesus é este amigo que tem a palavra certa que nós precisamos em qualquer situação. Em Provérbios 27, nós lemos assim: o conselho sincero de um amigo é agradável, como o perfume e o incenso. O conselho sincero de um amigo. E a gente canta nos nossos hinários, né? Não tem um amigo igual a Cristo. Nem um só. Nem um só.
vou ler aqui a letra deste hino, é o corinho 702, não tem um amigo igual a Cristo, nem um só. Outro não há que tão perto esteja. Olha, o Senhor Jesus conosco, não há outro que esteja tão perto quanto o Senhor Jesus, porque Ele está conosco em todo momento, em todo lugar, em toda situação. Não tenho outro que esteja tão perto, nem um só. E outra coisa, Cristo sabe das minhas lutas. Passos meus guia. Ele quer guiar os nossos passos até ao fim. Não tenho amigo igual a Cristo. Que palavras preciosas o irmão pôde deixar nesse hino, mostrando para nós o nosso grande privilégio, nos lembrando desse privilégio de termos o Senhor Jesus como nosso grande, melhor e mais próximo amigo. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, versículo 15, ele quis que nós entendêssemos esse seu desejo de ser o nosso amigo íntimo, o nosso amigo de intimidade, de perto, realmente. Ele fala assim, eu não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. 15, versículo 15. Mas eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Isto é, ele nos revela tudo, ele não tem segredos para nós. Muitas das vezes nós falhamos quando nós pegamos a palavra de Deus e nós falamos assim, olha, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os que eu amo. E nós ficamos agarrados nesse versículo como se as belezas, as maravilhas de Deus para nós, elas fossem algo oculto, que nós não podemos ver. Só que o versículo seguinte a este, ele fala assim, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Essa palavra precisa prosseguir em nosso entendimento. Nós não podemos ficar pensando que aquilo que Deus tem para nós, as suas bondades para nós, são algo oculto que nós não conseguimos saber o que é, não. Porque a palavra mesmo fala, Deus nulas revelou pelo seu Espírito. E quando compreendemos essa amizade próxima, íntima do Senhor Jesus conosco, certamente, isso já é algo maravilhoso que o Espírito Santo nos revelou e que nos traz segurança, conforto, esperança, o fato do Senhor Jesus ser nosso amigo, o amigo próximo. Também o Senhor Jesus, ele é o nosso mestre. Quando o Senhor Jesus ele se dirige, eu não anotei aqui a passagem, não vou trazê-la agora, mas ele se dirige para as pessoas e fala assim, olha, vocês me chamam mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. E como o nosso mestre, o Senhor Jesus, ele nos dá a direção certa, o ensino certo que precisamos pela sua palavra, nos mostra a direção certa e tem o conselho exato que nós precisamos na sua palavra, porque ele é o nosso mestre e Senhor. Isso para nos ensinar, para nos direcionar, como precisamos de direção aqui nessa terra. E também o Senhor Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote para nos socorrer. Quando nós lemos em Hebreus, nós não temos, porque não temos, Hebreus 4:15, fala assim, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Deixa eu abrir aqui, Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, isso quer dizer, mas temos sim um sumo sacerdote que pode socorrer-nos. Hebreus 4:15. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, portanto, cheguemos-nos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se
de nossas fraquezas. É como nós podemos pegar essas palavras e dizer: nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se totalmente, plenamente, com conhecimento de causa das nossas fraquezas. O Senhor Jesus vestiu peles humanas, esteve entre nós, suportou a limitação humana pelo tempo que esteve aqui, sem deixar a sua divindade, mas suportou a limitação humana. Ele pode socorrer-nos, ele conhece, ele sabe tudo o que passamos. Ele tem esse conhecimento de causa a nosso respeito. Ele suportou todas as coisas e por isso ele pode nos socorrer. Irmãos, que privilégio quando nós meditamos nas abundâncias que o Senhor Deus tem para a nossa vida. A abundância, ela começa na nossa salvação, porque Paulo escreveu assim aos Romanos: se pela ofensa de um só a morte reinou por esse e nos atingiu, não é mesmo? O pecado nos atingiu através de um só, mas Paulo quer dizer ali, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Se o pecado, com suas consequências ruins, nos atingiu por causa de Adão, muito mais a abundância da graça chegou até nós na pessoa do Senhor Jesus. Fomos salvos com uma graça abundante. Recebemos uma vida abundante. Foi isso que o Senhor Jesus prometeu àqueles que crescem nele. Ele disse: eu vos dou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fomos salvos por uma graça abundante, recebemos uma vida abundante que o Senhor Jesus nos dá, e nesta vida abundante ele oferece algo mais. Ele nos oferece abundância de paz. Ele falou assim: eu vos deixo a minha paz. O que nós precisamos em qualquer situação, irmãos, adversa, em qualquer tempestade? De paz, de estarmos em paz. E o Senhor Jesus prometeu essa paz. Ele fala: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. E Paulo escreve assim aos Tessalonicenses, no capítulo 3 e versículo 16, que o próprio Senhor da paz, que é o nosso bendito Salvador, que o próprio Senhor da paz lhes dê paz em todos os momentos e situações. Olha o que nós precisamos verdadeiramente aqui nessa terra, que recebamos, que nós desfrutemos dessa paz que o nosso Senhor da paz, ele quer nos dar em todos os momentos, em situações. Ele nos salvou com essa graça abundante, nos deu uma vida nova e que deve ser vivida abundantemente na sua presença. Ele nos dá paz em abundância e mais, ele faz por nós algo que é tão abundante, que é muito mais. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 3 e versículo 20, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que podemos pedir ou imaginar. Ou na nossa versão corrigida, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz de realizar muito mais, realizar infinitamente mais do que nós podemos até mesmo pedir ou imaginar. Irmãos, por que termos receios? Por que termos medo? Por que estarmos temerosos diante de situações adversas? Nós não temos motivo para isso. Nós devemos viver aquilo que nosso irmão orou inicialmente, viver a esperança que o Senhor já nos deu, a confiança, a segurança que o Senhor já nos deu pela sua obra no Calvário, quando ele promete que ele vai fazer com que este depósito, ele é poderoso para fazer com que esse depósito ele chegue intacto e multiplicado naquele grande dia. Foi isso que Paulo confessou, né? Eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, o grande dia. Ele não apenas guarda o nosso depósito, mas ele multiplica
o nosso depósito, quando nós depositamos nossa confiança, nossa esperança nesse Salvador maravilhoso. Irmãos, que o Senhor possa estar nos abençoando para que realmente o tenhamos no nosso dia a dia prático, como aquele que nos dá realmente essa segurança, que é a nossa luz para a qual nós olhamos, mesmo estando rodeados de trevas, trevas do maligno, trevas das dificuldades humanas, que também nos chegam até nós, mas temos essa luz, que é o nosso Salvador, junto conosco, o nosso amigo, o nosso companheiro, o nosso conselheiro, aquele que nos dá a direção certa, que tem a palavra certa e que nos dá da sua paz. Que o Senhor esteja assim abençoando a vida dos irmãos, a nossa vida, através da sua palavra e da sua presença em nós. Amém, irmãos?